nesse momento. A gente acredita que pessoas estão reunidas participando dessa atividade conosco, que é um número muito maior do que seria se a gente tivesse reunido para falar com o grupo de residentes, né? São essas circunstâncias e situações que se tornaram bastante frequentes e evidentes durante o período que a gente vem atravessando, né? E com a Highlander, talvez a gente quisesse te ouvir, Highlander, como foi a tua experiência no programa de residência no ano passado, né, em 2019, e de como você, no ano de 2020, foi selecionada para participar do programa Pivô Satélite edição número 1, né, que já era uma proposição voltada a um formato online, né? Então, assim, que timing, né, de que você já veio para um programa online de vivência, de troca e de partilha, né? É interessante que a gente está se conhecendo aqui, né, dessa maneira pelo vídeo, mas eu conheci o teu trabalho durante a residência da EDP, das artes, lá do Instituto Tomiotaki em 2018, que você foi premiada com a residência. Você também poderia abrir sobre essa experiência do prêmio, né, como um prêmio do EDP, lá do Instituto Tomiotaki. E é isso, bem-vinda a esse encontro para a gente falar, conversar, pensar sobre os formatos de residência na atualidade e no porvir logo mais, né? Todo mundo me escuta bem? Sim. Sim, senão eu ia colocar o fone, mas então obrigada pela recepção, estou muito feliz de estar aqui com pessoas que eu admiro muito. Bom, meu nome é Highlander Martins dos Anjos, eu tenho 25 anos, costumo dizer que sou nascida no Cafundó do Mundo, que é um lugar sem localização, que na verdade é o interior de Minas Gerais, uma cidade chamada de João Molevade. Essa é uma das cidades que tem destaque no interior de Minas, porque é como se inicia o processo de exploração e expropriação da terra. Então, eu já estou às voltas com a ideia de deslocamento e de apropriação e expropriação desde muito cedo, né? Minha cidade é uma cidade principalmente minerária, né, a siderúrgica. Então, em volta da cidade, as montanhas são todas recortadas. Aquilo que poderia ser verde, hoje ela é marrom. E é desde esse lugar que eu trago esse desejo por deslocar e esse desejo também para investigar a questão da cor, né, que seria a cor marrom, que é uma cor que eu tenho utilizado desde 2013 como incorporação, né? Eu tenho utilizado essas roupas de maneira gradual dentro do meu dia a dia desde essa época. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso me localiza em algum lugar, contexto geopolítico, contexto racial também e um contexto de gênero, né? Não vou precisar de especificar cada um desses contextos, mas para essa minha reflexão eu queria trazer duas questões. Primeiro, a questão do museu. O que é o museu para a gente, né? O museu é essa categoria física e simbólica da cultura. O museu, para artistas racializados, artistas gênero dissidentes, é justamente... A gente pode pensar que o museu é esse lugar de adição de presenças, né? O lugar onde se contam histórias, onde as histórias são narradas, onde as histórias são retrabalhadas, onde um projeto de educação acontece, e um projeto de futuro, sobretudo. Mas para nós, artistas que não fazem parte desse centro, desse núcleo duro do museu, o museu é principalmente um lugar de subtração de presenças. Pensar o museu como um lugar de subtração é pensar que as instituições culturais, os espaços culturais, trabalham essa operação de apagamento e de subtração das nossas presenças, né? É pensar que o museu ele subtrai histórias, o museu subtrai narrativas, o museu subtrai relatos,
históricos, o museu subtrai objetos, o museu subtrai coisas que não necessariamente são objetos, né, porque participam ali de um contexto muito mais complexo, ritual, espiritual. Vide como exemplo o manto sagrado dos Tupinambás, que está no Museu Etnográfico, né, uma coleção que se chama Coleção Etnográfica do Museu da Dinamarca. Isso revela, né, como o museu vai trabalhar por subtração. Não importa para essa instituição, para esse espaço, como os povos tupinambás entendem e se relacionam com esse objeto, porque o museu ele opera a partir desse viés, a partir da subtração. Em um segundo momento, eu queria trazer uma reflexão do que seria a Covid-19 no nosso contexto também, né? A Covid-19, ela não cria tendências, né? Como tem muitos pesquisadores dizendo isso, eu gostaria de também destacar. A Covid-19, ela vai acentuar tendências que já existem. E essa acentuação, então, dentro do contexto das instituições e do museu, a gente pode pensar como a acentuação da subtração das nossas presenças. Então, é a partir desse lugar que a gente tem que começar a discutir como pensar uma residência num contexto de pandemia, como acolher os corpos gênero-dissidentes e os corpos não brancos, corpos pretos, corpos pardos, corpos amarelos, os povos indígenas, porque eu acho que, para mim, esse é o foco da questão. Quando eu penso o que esperar dos artistas, eu também imediatamente faço uma outra pergunta. O que esperar das instituições? E, para mim, o que eu espero das instituições dentro de um contexto de pandemia é justamente não operar por subtração das nossas presenças. A minha experiência em residência são experiências pontuais, porque, enfim, qualquer artista nascida no Cafundó, né, nesse Cafundó do mundo, nesse lugar que está fora do centro, vive de pequenas oportunidades e fazem dessas pequenas oportunidades uma movimentação que é de girar o mundo inteiro, né? Com uma verba mínima, a gente consegue produzir memória, produzir um trabalho muito consistente, produzir um relato crítico sobre o mundo e principalmente produzir a nossa presença dentro de um contexto que não deseja a nossa presença, né? Ano passado, eu fui agraciada com esse prêmio de residência da Adelina Instituto, que me deixou muito feliz. Já havia 2 anos que eu estava tentando outras residências, e foi uma situação que eu estava num momento muito, muito complexo da minha vida, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a precarização, ela faz parte da minha existência. E não só a minha precarização, como a precarização de quem está no meu entorno. Eu estou falando da minha família, eu estou falando dos meus colegas, né? Então, eu passei 2 meses aqui em São Paulo e foi o que me permitiu mostrar também a página 2 do meu trabalho. Porque, além de artista, eu sou uma educadora que tem atuado desde 2012 na educação não formal. E eu queria também lançar luz para isso. Porque pensar um processo educativo, aliás, pensar uma residência é pensar também um processo educativo, né? É menos sobre certezas absolutas do que a gente entende do mundo e mais sobre dúvidas que nos movimentam, que nos impulsionam para buscar uma certeza temporária, né? E o projeto que eu enviei para a Residência Adelina se chamava A Mestiça, era para pesquisar o livro da Gilda de Abreu, uma das primeiras cineastas também que fizeram filmes no Brasil, na verdade,
mas ela escreveu esse romance, que é um romance que tem contornos e nuances que reiteram o projeto de mestiçagem no Brasil, que é o que me faz estar aqui hoje. E, além do livro A Mestiça, esse livro ele derivou uma peça do Circo Teatro Nerino, que é um circo que rodou o Brasil inteiro, chamada também Mestiça. E Mestiça é uma peça de circo-teatro. Só fazendo um comentário, eu também sou palhaça, me interesso pelas brincadeiras e pelos brincantes. E me interessava muito entender esse contexto da peça Mestiça. Então, a ideia era eu trazer o meu circo do interior de Minas Gerais, que é onde eu estava, de maneira compulsória, para São Paulo, né? Essa mulher com a sua mala marrom, como diria uma poeta, que migra, né? Essa nômade, que sai de um lugar e vai para um outro lugar. E, curiosamente, no processo de pesquisa, eu me deparei com o fato que o Circo Nerino ele foi na cidade de João Molevade. Nessa cidade, que eu comecei dizendo no início, fendida, recortada, expropriada pelo minério e por esse projeto de mundo, né? Esse projeto colonial de mundo. E, enfim, eu acho que eu não gostaria de falar de resultados de residência, porque me interessa muito mais o estado de residência, né? E eu acho que o estado de residência é um estado constante. Hoje eu não estou em residência, mas o meu estado é o estado de alguém que reside em algum lugar. E é esse estado constante de alguém que está inquieta com a sua mesa toda bagunçada. E talvez a gente pode mostrar melhor, sua mesa toda bagunçada de livros, de desejos, suas paredes todas cheias de anotações, como a Zona T, pinturas do riso, dramaturgia. Então, eu sou essa pessoa que escolheu essa forma de vida, né? Essa forma inquieta de viver. E eu encontrei não foi a residência que me disse o que eu devo ser enquanto artista, mas eu que descobri que a residência pode acolher minimamente os meus anseios, os meus desejos, minhas inquietações, né? Só para falar rapidinho sobre o Instituto Omiotaki, né, que foi em 2018, que foi 4 meses de residência. Foi uma experiência muito transformadora, eu diria. E um dos trabalhos que eu fiz, como a maioria dos meus trabalhos, né, eu costumo dizer que o meu trabalho é uma prática de coralidade, de ajuntamento de pessoas. Então, eu preciso de grupos de pessoas e preciso de estar em coletivo, em coralidade, para trabalhar, para pensar o mundo. Eu não penso o mundo sozinha e nem gostaria de pensar o mundo sozinha. E a longa duração também, essa ideia do tempo, a temporalidade, que não é um tempo cronológico, linear, né? Não é um tempo cronos, é um outro tempo, também é um dos norteadores do que eu concebo como arte para mim. E um dos trabalhos que eu fiz foi, durante esses 4 meses de residência, visitar todas as terças-feiras o MASP. Todas as terças-feiras eu ia até o MASP, porque era o dia gratuito, para mim era importante, porque era o único dia que eu podia ir. Lembrando que nem todas as residências oferecem uma verba, né, para artista. No caso, na época, quando eu fazia a residência no Instituto Omiotaki, aos finais de semana e alguns dias da semana eu trabalhava limpando o chão de um bar e também um restaurante, picando batatas, para conseguir custear a minha estadia em São Paulo.
porque realmente não tinha nem verba de produção e nem verba para a boca, né, para as questões da boca, para comer, enfim. E então intercalava esses dias no bar, no restaurante e essas visitas no museu. Essa visita no museu, no MASP, né, nesse museu que flutua, eu gosto de sempre pensar esse museu como esse espaço que está sempre flutuando sob a minha cabeça. Eu fazia essas visitas na tentativa de perseguir artistas. E eu falo nesse termo mesmo, não é encontrar artista. Eu estava perseguindo artista porque era a primeira vez que eu chegava em São Paulo, tinham pessoas que eu obsessivamente estudava. No caso, uma dessas pessoas eu posso citar, tem um carinho muito especial, que é a Cíntia Marcelli, que é uma artista mineira também, que eu estudei bastante na graduação, e perseguia ela. Na primeira semana que eu cheguei, eu achei que havia encontrado num supermercado Mambo, que é um supermercado que não é um supermercado para mim, né? E aí esse trabalho, né, conjugava tentar encontrar a Cíntia ou outras artistas que eu perseguia dentro do museu, dentro do MASP, recolher todos aqueles adesivos. No caso foram, se não me engano, 18 adesivos, 18 semanas, roubar o cartão de visita do MASP, um corpo de elite, em homenagem a uma artista que faz essa operação, que é a Jaque Leiner, e também roubar a casquinha da parede do MASP, porque eu não sei se vocês sabem, mas a cor vermelho MASP é uma cor patenteada pela marca Souvenir, né? Então é uma cor que eu não tinha acesso, mas eu ficcionalizei que esse trabalho ele era feito com a cor vermelho MASP, porque eu também estava criando uma tensão sobre esse lugar, esse espaço, esse museu, né? Esse lugar físico e simbólico da cultura, que opera pela subtração da minha presença. Naquela época eu já entendia que os espaços e as instituições subtraíam aquilo que eu era. Então esse trabalho ele tem uma certa ironia. E todos esses adesivos eu colei em cima de uma placa de raio-x do meu pulmão, que na época eu tinha sido diagnosticada com pneumonia. E também acompanhava um texto que era eu narrando esse encontro com a Cíntia Marcelli no supermercado Mambo, e o título do trabalho era o título de um tomate chamado tomate high-tech, que é o tomate que se vocês forem hoje no supermercado Mambo, vocês vão encontrar esse tomate lá. É um tomate que custa mais ou menos 10, 12 reais o quilo. É um tomate muito bonito. Então, na exposição também, em cima da placa de raio-x, tinha um tomatinho high-tech, perfeito, na sua parede. Então, eu acho que eu vou terminar por aqui, porque eu falei demais. Obrigado, Highlander. Mas você trouxe um sentido para essa conversa de